Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui mais um dia, trazendo a mensagem do Senhor Jesus, nessa quarta-feira maravilhosa. E que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração mais uma vez, amém? Hoje nós vamos estar meditando aqui em Mateus 12. Jesus, o Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas. Em um sábado, então, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito para fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, não para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícita fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Passagem maravilhosa. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho o que o Espírito Santo de Deus quer revelar no meu e no seu coração. Que a palavra do Senhor se renova cada manhã. E cada manhã é um novo na minha e na sua vida, que nós vamos aprender juntos aqui hoje. Aqui no Evangelho de Mateus 12, do 1 ao 14. Aqui, meus amados, o foco na autoridade de Jesus sobre o sábado aqui é onde ele defende os seus discípulos por colher espiga, e aqui a si mesmo por curar um homem no dia de descanso. E afirmando também através da sua palavra que a misericórdia é o mais importante do que o ritual. Olha só. E que ele, sendo o Senhor do sábado, pode fazer o bem, confrontando o legalismo farisaico e mostrando aqui na palavra que a lei não impede a compaixão e a necessidade humana. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, que continua fazendo milagre no nosso meio, continua operando. Para ele não tem dia, não tem hora, não tem semana. Quando o nosso Senhor Jesus quer fazer, quer operar, ele não mede esforço, ele faz e pronto, acabou. Não tem quem o impeça. E assim é na minha e na sua vida. Quando o nosso Senhor Jesus dá uma ordem para mim e para você, não tem quem o impeça, a não ser nós mesmos. Tudo que fala em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza que Ele está com cada um de nós, assim como Ele esteve aqui, fazendo esta obra extraordinária na vida deste homem. E os discípulos e o sábado, aqui na palavra fala, que é do versículo 1 e do 8, que eu acabei de ler aqui. Aqui vocês veem o incidente aqui. No sábado, os discípulos de Jesus estavam com fome. Olha. E começaram o quê? A colher espiga ali para comer, esfregando-as nas mãos, assim como em forma de desbrulhar os milho ali, para poder comer, se alimentar. Era um trabalho permitido, mas que os fariseus consideravam violação do sábado. E quantos não têm vivido dessa maneira aqui hoje na face dessa terra? Têm agido desta mesma maneira.
sendo que nós temos um Deus vivo, que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz. Aí entra a acusação destes homens, dos fariseus. Aqui, ó, acusaram Jesus e seus discípulos de violarem o sábado. Dá para imaginar que cena era essa? Aí entra nessa passagem maravilhosa a resposta de Jesus. Aqui, ó, que fala o exemplo de Davi, que fala aqui, ó. Glória a Deus. Aqui, ó. Ele, porém, lhe disse: não tendo lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Uma pergunta. Aqui Jesus lembrou o quê? O episódio em que Davi e seus homens comeram o pães da proposição, que só os sacerdotes ali podiam comer. E mostrando que a necessidade humana, olha só, e a misericórdia supera a lei ritual em certas circunstâncias. E quantos não têm vivido assim na face dessa terra, desta mesma maneira, nesta lei ritual? Aí chega o nosso Jesus e quebra todo este ritual, todo esse tabu, para mostrar que há Deus em Israel, que há Deus em nossas vidas. Ele faz, Ele desfaz. Esse é o nosso Deus. Ele faz descer a sepultura, Ele tira da sepultura. Esse é o nosso Jesus maravilhoso. Grande eu sou. E os sacerdotes aqui, mencionou que os sacerdotes aqui na palavra trabalhavam no templo do sábado, realizando sacrifícios. E isso não era pecado. Por quê? Pois cumpriam um serviço sagrado diante do nosso Deus. E algo maior acontece aqui nessa mensagem. Quando Jesus aqui declara, no versículo 8, olha só. Porque o Filho do Homem até do sábado é do Senhor. Acabou. Não tinha mais como questionar esses homens, esses fariseus. Pois o Filho do Homem é do Senhor do sábado. Reivindicando o quê? A autoridade divina para reinterpretar e aplicar a lei de Deus, priorizando o amor e o bem-estar sobre a rigidez da tradição. O nosso Deus veio e quebrou todo este mal e fez obra extraordinária e continua fazendo no nosso meio. Não tem quem impeça do nosso Senhor Jesus operar. Quando Ele quer curar, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Tudo está no controle do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aí entra a cura no sábado, que fala do versículo 9 ao 14. O milagre de Jesus, o que aconteceu aqui? Entrou na sinagoga e lá encontrou o quê? Um homem com a mão atrofiada. Aí Jesus perguntou para quem? Aos fariseus, se era lícito curar no sábado ou não. E olha só a astúcia dos fariseus. Eles não é nada bom. Eles não responderam. Olha só. Eles o que ali? Esperando ver se Jesus curaria mesmo ali, para poder acusá-lo, revelando sua falta de amor e o foco na lei em vez das pessoas. Jesus não estava ali preocupado com a lei daqueles homens. Jesus estava preocupado com as pessoas. E esta mesma atitude que eu e você tem que ter. Nós temos que deixar de lado muitas vezes esse ritual, essa religiosidade, e se preocupar com as pessoas, assim como Jesus fez. E o que eu aprendo com essa palavra? Que assim como Jesus foi
assim com essas pessoas. Assim tem que ser a minha e a sua atitude. Deixa o ritual de lado, as regras de lado, e vamos viver aquilo que Cristo quer da sua igreja, o amor. Amém? A preocupação com as pessoas. Aleluia, Jesus. Aí entra a cura. Jesus mandou o que? O homem estender a mão. E ela foi curada e se tornou sã como a outra mão dele. Olha só, que milagre extraordinário. E esse mesmo Jesus que curou a vida deste homem é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que chegou na sua vida hoje e quer fazer obra extraordinária na sua vida. Ele quer curar a sua vida, Ele quer libertar, Ele quer te restaurar. Mas para isso você tem que se levantar. Para isso você tem que querer. Senão nada vai acontecer na sua vida. Porque este homem quis a cura e algo aconteceu na vida dele. Não adianta você ficar aí parado, estacionado, só esperando as bênçãos virem até você e você não se levanta e não dá nenhum passo. E nada disso vai acontecer na sua vida. Muito pelo contrário. Você vai ficar vivendo a vida toda se prostrando e sendo humilhado. E é isso que Satanás quer, ver sua vida destruída. Por quê? Porque muitas vezes é isso que nós escolhemos. E por que não? Hoje você escolhe a melhor parte, Jesus na sua vida. E quando essa mensagem chegar até você, toma posse, se levanta, faça como esse homem. Ele quis receber a cura. Quando nós damos um passo e queremos algo na nossa vida, pode ter certeza que Jesus vai fazer, Ele pode fazer. Não tem quem impeça o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Só se você não quiser e não deixar. Aí eu te pergunto nessa manhã, até quando você vai querer ficar vivendo aí, sofrendo? Vivendo neste mundo de ilusão, nesse mundo de destruição, que não te leva a nada. Mas com Jesus não. A palavra é bem clara. No mundo tereis aflições. Vai passar por luta, por dificuldade, por perseguições, por escassez. Mas com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele nos fortalece. Ele dá força, Ele abre porta para que você possa conseguir aquilo que tanto você precisa e necessita. Porque nada cai do céu. Mas através da minha dedicação e da sua dedicação, do seu esforço, você vai conseguir vencer. Amém? Que nessa manhã você não fica dependendo de homem, mas dependa de Cristo Jesus. Porque muitas vezes o homem vai te decepcionar. Assim como eu também um dia posso decepcionar você. Mas lembre-se que Jesus jamais vai te decepcionar. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é o príncipe da paz. O nosso conselheiro. O nosso ajudador. O nosso libertador. Não se esqueça disso. E quando aquele homem foi curado, o que esses fariseus fizeram? Saíram e conspiraram para matar Jesus. Olha só. Por essa cura no sábado. Dá para imaginar? Mostrando que estava mais preocupado em destruir Jesus do que ver o bem feito na vida daquele homem ali, das pessoas. E quantos não têm vivido assim? Quando você estiver passando por algo, quando você tiver algum problema, contra para Jesus. Porque nem todos querem ver o seu bem. Assim como foi na vida de Jesus, imagina. Que era perfeito. E era perseguido por esses fariseus.
Aqui, como foi falado, conspiraram para matar Jesus. Imagina nós que somos falhos. Mas tem uma diferença naquele que serve a Cristo e naquele que não serve. Na palavra fala. Amém? E qual é o ponto central aqui dessa mensagem? Aqui Jesus ensina que a intenção da lei de Deus é o amor e o bem. Então continua praticando o amor, continua praticando o bem. Arranque todo este mal dentro do seu coração que não pertence a Deus, que não vem de Deus, e manda embora em nome de Jesus. E peça para que Jesus venha fazer parte da sua vida, que Ele venha entrar dentro do seu coração e fazer uma transformação, para que você possa viver o novo de Deus, porque Ele tem para fazer na sua vida. E muitas vezes você está aí do outro lado sofrendo, por sua escolha, porque Jesus já escolheu, já preparou o melhor para cada um de vocês. Até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades, na busca da mentira? Até quando? Reflita aí. E olha só que Jesus fala aqui, ó, em Marcos 2:7. 27. Olha só. Marcos 2:27. Olha só. E disse-lhe, quem? Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pronto, acabou. Acabou. A palavra aqui, o ponto central aqui é esse. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aqui ele demonstra que fazer o bem, curar, alimentar, é mais importante do que a observância cega das regras. E quantos não têm vivido assim de regras? Isso não pode, aquilo não pode. Sendo que o nosso Senhor Jesus veio e quebrou todo esse tabu, toda essa religiosidade. Pois o próprio Deus é misericordioso e valoriza a vida e o amor entre as pessoas. Aqui nessa manhã fala de amor, de vidas, de pessoas. É isso que o Senhor Jesus está preocupado. Ele está preocupado com as nossas vidas, com a nossa alma. O resto é passageiro. Então que nessa manhã você faça uma análise na sua vida. O quanto você tem valor, o quanto Jesus te ama, o quanto Ele se preocupa com a sua vida. Se você tiver que fazer um dia um sacrifício, faça esse sacrifício de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida pessoal. Aí nunca mais você estará sozinha. Nunca mais você andará sozinho, porque Ele sempre estará contigo, hoje, amanhã e eternamente. Essa foi uma promessa que Ele fez para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então a palavra para você nessa manhã é: não temas, porque eu estou contigo. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, Tu és fiel, Senhor. E nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor vai visitando a cada vida, desde as criancinhas do ventre até o mais velho. Vai dando livramento, Pai, que os dias são maus. O Senhor é o único que pode nos livrar de todo acidente, de todo homem maligno, de toda bala perdida, de toda hoste da maldade, potestade, mortandade que assola meio-dia.
Então que nesta manhã o Senhor visite a cada lar e vai dando livramento para o teu povo que te chama pelo teu nome, para que eles possam ver que há Deus em Israel, que há Deus em nossas vidas, que o Senhor vive, que o Senhor está presente no nosso meio, no meio do teu povo. Que nesta manhã, que cada um venha fazer uma reflexão, que os dias são maus, tantas coisas acontecendo, mas não se esqueça que nós temos um Deus vivo, que reina e que quer salvar o seu povo. Que nesta manhã, Pai, o Senhor é o único que pode transformar vidas, quebrantar coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor é o único. Então que o Senhor visita essas pessoas que se encontram dessa maneira. Eu te peço em nome de Jesus, não deixe que nenhum dos teus filhos e filhas pereçam e perca a vida eterna. Que o Senhor dê a chance para cada um nesta manhã deles te conhecer, de se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para ti, Pai. Eu te peço nesta manhã, porque eu sei que todos são valiosos para ti. Eu sei que nem todos têm olhado e pensado assim, mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor nas nossas vidas não tem fim. Renova-se cada manhã, grande a tua fidelidade nas nossas vidas. Mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor sempre vai permanecer fiel nas nossas vidas, não porque nós merecemos, mas para que teu nome seja glorificado através do Pai. Aleluia, Jesus. E eu entrego, Pai, a cada vida nesta manhã diante de ti, já agradecendo a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.